Dentre as casas desenterradas, essa é uma das últimas. Eles começaram o trabalho da sinagoga para aqui. Houve várias pausas, várias interrupções, né, questões políticas, enfim. Mas dizem e se entende que essa era a casa onde havia uma igreja. Alguns motivos. O primeiro deles é o formato. Quando foi descoberto, vocês veem que é um formato octogonal, diferente de todas as casas. Nenhuma casa tinha essa estrutura como nós temos hoje. E essa estrutura foi datada do século V. Depois, eles viram que tinha uma estrutura retangular e uma estrutura redonda. A retangular do século IV, a redonda do século I. Portanto, a redonda da época de Jesus. E por que se entende, então, que essa casa era um local de culto? Porque aqui havia peregrinações. Desde muito tempo atrás, desde o século I havia peregrinações. Por quê? Em primeiro lugar, diferentemente das casas que nós vimos ali, as suas paredes foram retocadas. Nenhuma outra casa tinha sido retocada. Em segundo lugar, a altura do muro ele foi elevado no século IV para 2,30 metros. Então, o seu muro era maior do que as outras casas. Em terceiro lugar, havia uma capa de gesso no piso que não havia nas outras casas. E quarto lugar, quando eles enterraram, eles encontraram grande quantidade de lamparinas. Em cada casa havia uma pequena quantidade para uma família, né? Então 5 lamparinas, alguma coisa assim. Aqui havia muitas lamparinas, o que indica que era o local de reunião pública. Então nós temos um relato. Aí você pergunta, mas aqui, por que nós dizemos que aqui é a casa de Pedro? Por causa de um relato do século IV, que é a época dessa construção retangular e anterior à construção octogonal. Nessa, uma peregrina espanhola chamada Egeria, ela registrou, isso é um documento histórico antigo, e disse o seguinte: em Cafarnaum está a casa do príncipe dos apóstolos, que foi transformada em igreja, ainda que as paredes permanecessem as mesmas. Ou seja, por causa desse relato de Egeria, então nós temos o entendimento que essa casa, que é distinta a todas as demais casas, e em frente à sinagoga, era o local de reunião dos cristãos. Fizeram uma reforma, essa estrutura é de 1990, bem recente, e eu convido vocês a subirem se quiserem tirar fotos, não apenas daqui, mas de cima, que tem uma outra visão